Olá, a paz do Senhor Jesus. Tô um pouquinho sumida daqui do canal. Confesso que eu tô tentando me reorganizar porque eu tava até pensando aqui agora, eu tenho 2 canais aqui no YouTube. Eu tenho esse aqui, que é o canal da palavra. Eu tenho meu canal de educação financeira aqui no YouTube também. E eu tava aqui pensando, porque eu gravei vários vídeos pro canal de educação financeira e pra mim é muito mais simples de gravar pra lá. E eu crio o roteiro, eu posso pegar um dia e gravar vários vídeos e ir soltando ao longo da semana, mas pra cá não. Eu chego, nossa, toda vez até ficando um pouco emocionada ao falar, mas pra cá não. Pra cá eu não quero ter isso. Aliás, eu nem sei como, ainda tô tentando me encontrar ainda, mas uma certeza absoluta eu tenho que é dar liberdade ao que o Espírito Santo ele quer falar. Então eu falei, Senhor, já gravei acho que foi 5 vídeos para o meu canal de educação financeira e tô gravando o primeiro de hoje pra cá e sem roteiro, sem nada. Sem roteiro, sem nada. E aí eu orei ao Senhor antes de começar a gravação. E eu creio que algo o Espírito Santo ele vai falar com você nesse vídeo. E eu vou trazer para vocês meu devocional de ontem e de hoje, que fala sobre Jesus ser o pão da nossa vida. Lá em João capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus, ele diz, a partir do versículo 26, ele diz: Me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E aí no versículo 35 ele diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aí no versículo 47 diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. No versículo 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ontem, eu comecei a ler esse devocional ontem, e eu até levei essa palavra para a oportunidade que eu tive ontem na minha igreja de consagração, que tem toda terça-feira na parte da manhã. E o Senhor falou muito comigo nessa palavra. E eu até comentei, eu falei, o Espírito Santo, ele é tão lindo que ele fala com você de uma forma que você entenda. E a explicação que o Espírito Santo trouxe para mim foi a seguinte: como a gente fica quando a gente tá com fome? A gente fica estressado, a gente fica irritado, a gente fica tudo que puder imaginar a gente fica. Então, foi exatamente isso que o Espírito Santo trouxe para mim. Quando a gente não se alimenta do nosso pão da vida, quando a gente não se alimenta da palavra, a gente fica exatamente assim, porque a gente começa a dar lugar para a carne e não para o espírito. E a mesma fonte, ela não pode jorrar 2 tipos de água. Ou você dá lugar à carne ou você dá lugar ao espírito. E vai sobressair quem você alimentar mais. E aí o Senhor falou muito comigo através disso. A gente escolhe quem vai ficar mais alimentado. A gente escolhe quem a gente vai dar lugar. E muitas vezes, você pode pensar assim: ai, mas eu quero dar lugar ao Espírito Santo, eu quero fazer as obras do Espírito Santo, eu quero dar os frutos do Espírito Santo. Mas o que você tem consumido para que isso aconteça? Sabe, eu percebi algo em mim, porque o tempo inteiro, né, eu gravei um vídeo aqui que eu falei com vocês sobre frieza espiritual. Eu não tenho, assim, problema em gravar vídeo aqui e ser totalmente sincera com vocês. Porque às vezes você vê um vídeo no YouTube e você acha que aquela pessoa, ela é perfeita, ela não tem propício em cair, e nada disso. Todos nós somos seres humanos. Então o Senhor, ele sabe, a própria palavra, ela diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia, justamente por conta disso. Então a gente que está em pé, a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não venha cair.
e cair de diversas formas mesmo, cair em tentação, cair em frieza espiritual e diversas formas. Eu, Nicole, toda vez que eu percebo que eu estou querendo enfraquecer, que eu estou cansada, que eu estou às vezes reclamando, eu começo a pedir ao Espírito Santo estratégia para mudar isso o quanto antes. E eu, Nicole, eu gosto muito de ler livros. E eu tô com um livro aqui em casa, que esse é um livro de investimento. E eu tô enrolando tanto para ler ele, porque eu, no momento, eu tenho sentido que eu preciso mais e mais me fortalecer, eu não sei, eu creio que é algo que ainda está por vir, alguma situação, mas hoje eu tô sentindo a necessidade de me fortalecer muito e de me revestir muito, porque a palavra diz, revestir de toda a armadura para que possais estar firmes no dia mau. Ou seja, quando o dia mal chegar, eu e você, a gente precisa estar totalmente revestido daqui, ó, da palavra de Deus. Então, eu tô em uma fase onde o Espírito Santo, ele tá, algo em mim tá dizendo, se reveste, se reveste, se reveste. Eu não faço ideia, porque o inimigo, ele fica ao nosso redor, tramando, esperando uma brecha minha e sua, pra entrar no nosso meio. E tem muita coisa em jogo. Eu estou aqui numa jornada com vocês de aprendizado do livro de Jó. E esse livro foi um livro que mexeu muito comigo, né? São livros que eu li, meu amigo Espírito Santo. É um livro meu que tá para chegar. Tem um livro que tá para chegar, que eu estou muito ansiosa, que é O Poder do Jejum e da Oração, para você ver, para vocês conseguirem entender que é uma situação onde tá pedindo um revestimento muito grande. Eu, Nicole, eu sinto que quando eu tô lendo um livro e quando eu estou vendo um vídeo, eu estou me edificando mais. Então eu pego tudo isso para mim, pro dia que eu tiver mal, eu saber o que eu fazer, entendeu? Saber o que fazer, eu saber como descansar em Deus. Você precisa ter isso em mente. Se Jesus, ele é o pão da vida, para que a gente mantenha a nossa vida de pé, a nossa promessa, que é a vida eterna, a gente precisa se alimentar dele. A gente precisa buscar revestimento na palavra, a gente precisa buscar tudo que vem da parte dele. Sabe, aqui em casa eu costumo pedir ao Senhor para consagrar aquilo que eu assisto, seja um vídeo no YouTube, seja um livro que eu vou ler, seja algo que eu escuto, porque o Espírito Santo, a gente precisa estar sensível à voz dele. Às vezes você escuta um comentário, talvez aquele comentário não foi para você, mas já é uma palavra que você pode pegar para revestimento. Às vezes é um louvor que talvez não esteja descrevendo a fase da sua vida, mas que você pode pegar para você se revestir. É uma palavra que você assiste no YouTube, na televisão, para que você venha se revestir cada vez mais. É um livro que você lê, é um livro que você relê, é uma ministração, alguma coisa, mas a gente precisa estar revestido para o dia mal e principalmente se alimentar, porque se Jesus, ele é o pão da vida, a gente precisa se alimentar. A comida que a gente comeu ontem, ela não nos alimenta hoje. Você almoçou lá ontem. Esse almoço de ontem, ele te sustenta até hoje? Não sustenta, por isso que a gente precisa jantar, por isso que a gente precisa lanchar, por isso que a gente precisa tomar café, a gente comer algo antes de dormir. Porque o nosso estômago pede, a nossa carne, ela pede. E a mesma coisa o nosso espírito. O nosso espírito, ele pede pela palavra, ele pede por algo da parte de Deus. Sabe, seja um louvor. Ontem à noite foi tão especial para mim, como eu me derramei na presença do Senhor. E minha filha estava no quarto, ela passou na cozinha, ela, mãe, eu não vou te atrapalhar não, tá, mãe? Porque eu sei como é que esse momento com Deus é importante para você. E na hora eu fiquei tão impactada por perceber que os meus filhos já percebem como é importante para mim ter esse momento com Deus, ter esse momento com o Senhor. Porque eu sei que amanhã ou depois eles vão entender racionalmente o porquê disso. E vão ter já as sementes plantadas de lembrar que eu também fazia. Então, se amanhã ou depois acontecer algo na minha vida, eles vão lembrar, não, mas a minha mãe, ela plantou sementes, ela teve ali no momento dela todos os dias com Jesus. Então, é muito importante você se alimentar, você tirar um tempo para se alimentar da palavra, ler um livro diferente, que fale sobre o que você está passando nesse momento. É igual eu preciso me aprofundar em jejum, em oração mais.
Então eu comprei um livro justamente para me entender mais. E quando você lê um livro, é como se você estivesse vendo uma ministração de alguém. Então eu amo ler livros e é algo que eu entendo. Então acho que já foi da parte de Deus eu começar a criar o hábito da leitura, porque eu não tinha. Eu comecei esse hábito tem 2 anos, tá recente ainda. Fez 2 anos início do ano, né? Deve ter uns 2 anos e meio. E quando eu comecei a buscar a Deus, eu tive o Espírito Santo me deu essa estratégia, né? Eu não, o Espírito Santo me deu essa estratégia de começar a ler livros e aprender mais de Deus através de livros, porque é algo que eu gosto e é algo que eu consigo absorver bem. Que esse vídeo ele tenha falado ao seu coração, que o Senhor ele venha falar ao teu coração através dessa palavra e que você venha sempre se consumir mais, porque Jesus ele é o pão da vida, só que você só vai conseguir viver e ser sensível à voz do Espírito Santo se você colaborar para isso, se você colaborar e buscar mais a Deus. Se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, escreve aqui nos comentários o seu amém. Fica aqui comigo nesse canal que a gente está numa jornada muito importante sobre o livro de Jó. Ainda falta bastante capítulo pra gente terminar. A gente ainda tá no comecinho nos primeiros capítulos, então você ainda consegue acompanhar tudinho, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, fiquem na paz, tá bom? Até o próximo vídeo.